Evangelho do Pseudo Mateus, capítulo 19, a fuga para o Egito. Ouça só. Os leões e os leopardos o adoravam e o acompanhavam no deserto, em todo lugar por onde Maria e José passavam. Eles os precediam, indicando o caminho e curvando a cabeça. Adoravam a Jesus. Mas o primeiro dia em que Maria viu os leões em torno dela e todo tipo de feras, teve grande medo. Mas o menino Jesus, o rosto todo iluminado de alegria, olhou para ela e disse: "Não tenhas medo, mãe, porque não é para fazerem mal, mas para servirem que eles estão perto de nós." Depois dessas palavras, o medo deixou seus corações. Os leões caminhavam com eles e com os bois, os burros e os animais domésticos que levavam suas bagagens, e não lhes faziam nenhum mal. Antes eram cheios de mansidão no meio das ovelhas e dos carneiros que José trouxera da Judéia, e até ajudavam a guardá-los. Quanto a estes, andavam no meio dos lobos sem temor e sem sentir o menor mal. Assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: "Os lobos pastarão com os cordeiros, o leão e o boi comerão juntos o feno." Havia 2 bois e um carro para o transporte dos objetos, de uso habitual, e eram os leões que os guardavam pelo caminho. Ora, aconteceu que no 3º dia de viagem, Maria se cansou por causa do ardor do sol do deserto. Vendo uma palmeira, disse a José: "Vou descansar um pouco naquela sombra." José a levou logo para perto da palmeira e a ajudou a descer da jumenta. Depois de assentar-se, Maria olhou para o alto e viu a palmeira carregada de frutos. "Gostaria, se fosse possível," disse a José, "de comer dos frutos dessa palmeira." José lhe respondeu: "Estranho que fales assim, uma vez que os frutos estão tão altos. A mim, o que me preocupa é a falta de água, porque os nossos odres estão vazios e não temos nada para beber, nós e os nossos animais." Então, o menino Jesus, que repousava tranquilamente no regaço de sua mãe, disse à palmeira: "Curva-te, árvore, e alimenta minha mãe com teus frutos." Obediente a esta ordem, a palmeira se inclinou imediatamente, seu cume até os pés de Maria, para que fossem colhidos seus frutos, dos quais todos comeram à vontade. Depois que todos os frutos foram colhidos, a árvore continuou inclinada, esperando a ordem de quem a mandara inclinar-se. Então Jesus lhe disse: "Endireita-te, palmeira, retoma a tua força. Compartilharás doravante do destino das minhas árvores que estão no paraíso do meu Pai. Abre com tuas raízes a fonte escondida por debaixo da terra, e que dela brote água para estancar a nossa sede." Logo, a palmeira se endireitou e do meio de suas raízes começaram a jorrar fontes de águas límpidas, frias e saudáveis. Vendo essas fontes, alegraram-se muito e beberam, eles, os que os acompanhavam e todos os animais, e deram graças a Deus.